Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. Após um dia de alta expressiva, atingindo o maior percentual desde maio de 2023, o Ibovespa voltou a cair, encerrando com menos 1,12% nos 121 mil pontos. Um dia de realização de lucros, após uma alta de quase 3% dos ativos de risco. Mas a queda do petróleo também contribuiu para o fechamento negativo, pois puxou as ações da Petrobras, que tem grande peso no índice. O dólar passou o dia em alta e terminou nos R$ 6,05, uma apreciação de 0,47% frente ao real. E os DIs acabaram com a abertura por todos os vértices da curva, mesmo com os juros lá fora perdendo força, porque os investidores voltaram a precificar um possível corte de juros na próxima reunião do Banco Central americano. E essa expectativa do Fed continuar flexibilizando a política monetária retornou ao mercado após as vendas no varejo dos Estados Unidos mostrarem um crescimento de 0,4% em dezembro, abaixo do esperado pelos analistas. Outro dado que contrariou as projeções foi o de auxílio-desemprego, que registrou mais pedidos do que o previsto, totalizando 217 mil pedidos, acima dos 214 mil estimados. Além disso, os dados da semana anterior foram revisados para cima. Bom, a economia americana começa a ter indicadores que sinalizam que a atividade pode estar respondendo à política de juros contracionista. Agora, precisamos ver se os índices oficiais usados pelas autarquias seguirão o mesmo sentido, para que a probabilidade de um afrouxamento seja maior lá fora, o que seria ótimo para os países emergentes. No entanto, ainda temos inflação acelerando na Europa, como foi o caso da Alemanha, que registrou uma alta de 0,5% em dezembro, ante 0,4% em novembro, com uma média de 2,2% ao longo de 2024. E para hoje temos a divulgação da inflação da zona do euro, esperamos um número em linha com a medição de novembro para o núcleo, em 0,5%, mas para o índice total, 0,4%, contra uma deflação registrada no mês anterior. Ademais, somente dados prévios. Aqui no Brasil, ontem o destaque dos indicadores ficou para o IBCBR, indicador considerado o PIB mensalizado, e trouxe um crescimento acima da nossa projeção. O resultado foi positivo em 0,1% e reforça a nossa expectativa do PIB do quarto trimestre com crescimento de 0,5%, encerrando o ano de 2024 com atividade em 3,5%. Lembrando, como já dividi aqui com vocês em alguns outros episódios, a nossa projeção de 2025 ela não é tão positiva assim. Até o momento temos uma expectativa que o Brasil cresça 1,6% PIB final deste ano, com tendência de queda visto a magnitude de Selic que esperamos. Ontem tivemos um dia agitado em Brasília e o assunto? Reforma tributária. Tivemos fala do presidente Lula afirmando que um milagre aconteceu no comportamento da Câmara e do Senado para permitir a aprovação da reforma tributária. Essa fala veio da lembrança do presidente de ter ouvido inúmeras vezes sobre a dificuldade que teria de governar neste terceiro mandato. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não há polêmicas quanto aos vetos do Lula à reforma e que o Senado está pronto para votar o segundo projeto da regulamentação, que aborda questões relacionadas aos estados e municípios, além da transição do ICMS para o IBS. O ministro tem na agenda uma entrevista ao vivo hoje na CNN, não temos informação de horário. Nesta sexta-feira, o mercado deve ainda repercutir a bateria de dados da China, que encerrou o ano de 2024 com crescimento de 5% da atividade chinesa, 1,6% no trimestre, em linha com as expectativas, e 5,4% no ano contra ano. Entre outros dados divulgados, como vendas no varejo, que surpreendeu positivamente, crescendo acima do esperado, e a produção industrial, que ficou em linha com o mês de novembro. Porém, a taxa de desemprego aumentou, saindo de 5 para 5,1, um alerta para 2025 da necessidade de continuar os estímulos na economia chinesa. Com a agenda econômica fraca, apenas a divulgação do IGP-10, dado de inflação aqui no Brasil, os investidores também acompanharão caso haja alguma fala dos diretores de política econômica, Diogo Guilhem, e de assuntos internacionais e de gestões de risco corporativos, Paulo Piketty, de reuniões trimestrais com economistas. São 2 reuniões previstas e acontecerão no escritório do BC, aqui em São Paulo.
Sexta-feira é dia de fluxo reduzido, mas o mercado está alerta, então é preciso cautela. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.